sempre muito lacração, muito aquela coisa vinhado. E eu pensava, gente, eu não sou assim, eu não gosto de ver gays assim. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais um quadro aqui do canal, do Guigo Ajuda. O Guigo Ajuda é um quadro aqui do canal que eu particularmente gosto muito, que é quando as pessoas me enviam lá no Instagram ou no e-mail histórias, relatos de ajuda, de pedidos de ajuda, no caso, coisas pelas quais elas passam na vida e que de certa forma eu posso ajudar elas, trazendo aqui para o canal, lendo o relato delas, mas como eu sempre digo, aqui a gente debate no sentido de tentar ajudar essa pessoa. Eu trago as histórias, eu leio as histórias e a gente conversa sobre elas. Eu dou minha opinião e você dá a sua opinião aqui na seção de comentários. E hoje eu estou muito feliz de trazer esse relato em si, porque é uma coisa que mexe muito com a maioria dos gays, assim. E é impressionante como a gente tem problema de aceitação. Como isso mostra como a gente tem um problema de aceitação, assim, interna. Uma homofobia internalizada, como a gente repete padrões de comportamentos que acabam, às vezes, sempre trazendo os mesmos resultados e a gente acaba sempre repetindo isso. E hoje o tema do Guigo Ajuda tá muito, muito legal. Então lembrando, se você não conhece o Guigo Ajuda, quer me mandar a sua cartinha lá no Instagram, eu posso responder por lá mesmo às vezes. Às vezes nem todo vídeo vira, nem todo relato vira vídeo. E o mais importante é a gente poder se ajudar, que não é fácil. Então, gente, vamos lá. Eu vou ler aqui o e-mail desse rapaz que enviou a história dele. Depois eu dou meu parecer e a gente vai falar sobre isso. Tô falando rápido porque é pro vídeo não ficar muito longo, porque não dá pra abordar também essas histórias assim de maneira muito básica, eu acredito. Bom, enfim, vamos lá. O título do e-mail dele é Um Gay Assumido para Todos, Menos para Ele Mesmo. Esse é o título do e-mail dele. Olá, amigo. Me chamo, gostaria de ficar anônimo no caso de você relatar em vídeo. Então, eu tenho 26 anos, sou solteiro, super discreto socialmente, que até cansa essa cara de bravo. Quando eu tô sozinho é que me solto. Sou assumido para minha mãe, amigos e quem perguntar, mas não sou assumido para mim mesmo. Internamente, ainda sinto como se ser gay fosse algo errado. Morro de vontade de ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo morro de vergonha disso. Já tive bastante casos por aí, e na maioria das vezes com homens casados e héteros. E eu continuo nessa busca incessante por esses homens que não querem nada comigo. E pior, é eu ter na minha cabeça que todo homem curte outro homem. Aí saio atirando para todo hétero. Olha a loucura. Tenho amigos gays, mas evito estar em locais GLS, pois é como se lá eu visse naquelas pessoas a minha face verdadeira que eu nego. Tenho assistido seus vídeos, vendo os comentários e tentado me enturmar internamente comigo mesmo, para ver se me aceito de vez. Tô cansado de ser o amigo gay das meninas que só vai para a festa hétero e fica desesperado atrás de homem que só querem elas. Quando me sinto como se estivesse buscando comprar remédio em açougue, de tanto insistir, corro é o risco de levar uma facada. Muitos gays me paqueram, me olham, mas eu não dou a mínima. Eu desprezo e sinto que tenho perdido de viver muitos momentos bons por causa dessa minha falta de aceitação interna e por evitar minha turma. Você teria alguma dica que eu posso fazer para me aceitar, me permitir estar com outros gays sem ter raiva deles? Ah, cara, foi bom escrever isso. Nunca falei disso com ninguém. Um abraço. Gente, o Guigo Ajuda é para isso. Às vezes a gente acaba tendo insights de como ver a situação que a gente está passando de uma outra forma, só de ver uma outra pessoa lendo o relato da gente, ou então só de ver uma pessoa, as pessoas falando e tal. Só o fato de colocar para fora já ajuda, né? Essa questão do Guigo Ajuda.
Então, gente, nesse caso, o que que a gente tem aqui? A gente tem esse rapaz que ele se considera assumido para as outras pessoas, mas ele não se considera assumido para ele mesmo. Ele se considera discreto. E aí a gente entra de novo naquela coisa. Ah, eu respondi para ele esse e-mail antes de falar, de gravar o vídeo. Eu respondi para ele algumas coisas que eu achei que era interessante considerar. No e-mail eu falei para ele assim, ó, que eu me identifiquei com a resposta dele. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando eu era um adolescente, assim, eu sempre fui muito solitário e eu ficava muito com a cara nos livros, lendo, estudando inglês, lendo livros, enfim. E quando eu fui sair pra conhecer outros gays depois que eu me assumi, eu vi um universo que eu não estava preparado, assim. Porque a gente vê na televisão sempre os gays caricatos, os gays mais efusivos, os gays mais afeminados, os gays mais coloridos, a gente sempre vê isso representado de uma maneira ruim, de uma maneira escandalosa, de uma maneira estereotipada. Quando eu comecei a sair e conhecer os caras gays, a galera tava sempre assim, sempre sempre muito lacração, muito aquela coisa vinhado. E eu pensava, gente, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não gosto de ver gays assim. E eu olhava pra eles e tinha essa sensação de não pertencer, assim, de ver aqueles gays escandalosos, assim, eu via muito, e eu pensava assim, poxa, eu não quero ser um gay escandaloso, eu não gosto de gay escandaloso, esses caras são muito escandalosos, não tem nada a ver comigo, essa não é a minha turma. Eu pensava assim, e aí eu ia pro oposto, assim. Eu não gostava, eu detestava tanto isso, assim, que eu ia pro oposto. Então eu fazia tudo que era diferente delas, né, das gays, assim. Que eram mais femininas, mais coloridas, então eu queria ser mais másculo, eu queria ter a voz mais grossa, eu queria ser mais sisudo. E eu falei pra ele isso, sabe, dessa questão que eu também vivi isso, assim. Mas assim, depois que a gente consegue entender melhor esse comportamento, a gente entende que os gays não são assim 24 horas. Quando os gays se encontram, eles veem uma forma de celebrar o fato de ser gay. E aí a galera pode ser quem ela realmente é. Não necessariamente ela vai ser aquilo 24 horas por dia, mas é um momento de confraternização entre os gays que eles podem soltar as plumas, os glitters, os paetês. E aí fica essa coisa que parece exagerada, parece penas para tudo quanto é lado, mas é como se fosse uma forma de confraternizar, assim. Imagina, os gays passam a vida toda tendo que se controlar, não pode ser alegre, porque se for alegre vai ser coisa de gay, se for alegre é coisa de mulher, se falar muito alto é coisa de mulher, se rir muito alto. A gente vê que os héteros não têm isso. É muito difícil a gente ver um hétero sorrindo, é muito difícil a gente ver um hétero gargalhando, é muito difícil a gente ver um hétero sendo amoroso. O hétero tem essa pegada mais sisuda, essa pegada mais séria. Então o gay, quando ele tá entre outros gays, é o momento dele de se soltar, é o momento dele de vivenciar essa coisa do gay. Gay em inglês é alegre, né? Então a tradução de gay é alegre. Então o gay ele é mais expansivo, mais efusivo por natureza, digamos assim. Isso não é uma coisa que aquelas pessoas ou que os gays vão ser assim 24 horas por dia. Então a gente tem que saber separar um pouco assim. Que existem momentos de brincar, existem momentos de falar besteira, existem momentos de poder ser mais livre, e esse momento normalmente é quando os gays se encontram. E eu demorei muito pra entender isso, e eu demorei muito pra me conectar com esse meu lado também, do mais do nhenhenhé, do lado do, né, de chegar pra pessoa e falar, e aí bonita, e aí mona, e aí bi. Sabe, isso é divertido. Eu vejo isso como uma coisa divertida, eu vejo isso como uma quebra dessa rotina do trabalho, que a gente tem que ser sério, desses, do, das, muito por causa da homofobia e do preconceito das pessoas, a gente tem que ser sério, a gente tem que ser. Mas é aquele momento em que as pessoas, e aí pode ser gay, pode ser hétero, que as pessoas vão poder ser quem elas são, vão poder se divertir. Então eu vejo isso como uma forma de se divertir.
aquela gay palhaça que vai fazer as amigas rirem, aquela gay que vai fazer a brincalhona, que vai fazer a palhacita. Então eu vejo isso como uma forma saudável até de poder lidar com toda essa opressão que a gente sente da sociedade em geral, assim. E se a gente saber separar isso, saber que são momentos e não são assim, e que a pessoa não é assim 24 horas por dia, e a gente se permitir ser mais leve, ser menos sisudo, como ele disse, que ele tem essa cara brava o tempo todo, se a gente se permitir ser mais leve, que legal não seria isso, não seria poder viver de maneira mais leve nos momentos apropriados, digamos assim, para isso. Outra coisa que eu falei pra ele sobre essa questão de ele se interessar somente por caras héteros, tá aí essa questão que, na minha opinião, lembrando que eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou sexólogo, mas eu acho que de repente, como ele não gosta daquilo que ele vê nos outros gays afeminados, ele repudia, então ele vai querer sempre o oposto daquilo, porque internamente ele não se aceita. Internamente ele tem uma homofobia internalizada e até um certo ódio por ele mesmo, assim, né? Os gays americanos falam muito de self-hate, que é o auto-ódio, né? Então, assim, ele vê muito isso, assim, nele mesmo, então ele repudia aquilo. E aí ele vai pro oposto, assim como ele como ele se comporta de maneira totalmente oposta àquilo que ele não gosta, porque aquilo incomoda ele, porque aquilo mexe com ele em algum lugar, ele vai fazer isso também para os relacionamentos amorosos dele, quando ele só se relaciona com caras héteros. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem um pouquinho de autossabotagem aí. Porque de repente por ele ser gay, ele acredita que ele não é digno de receber amor. Então ele sempre vai buscar amor nos lugares em que ele sabe que ele vai ser rejeitado. Então é como se fosse mais fácil saber, não vai dar certo mesmo. Então eu não sou digno de receber amor, eu não sou digno de nenhuma pessoa se interessar por mim pelo que eu sou. Então eu já vou buscar naquelas pessoas que eu sei que não vai dar certo e assim é mais fácil. Daí ele entra nesse ciclo de repetição desse padrão de comportamento. Então, assim, depois que a gente conversou por e-mail, ele pensou nisso, assim, e ele disse que vai tentar ser mais leve, ele vai tentar pensar dessa forma, sabe? Eu tinha muito esse problema, assim, de não conseguir me soltar. Eu não conseguia chegar e dizer, ai, vinhado, sabe? Então, tipo assim, hoje eu faço isso com as minhas amigas. As pessoas têm uma impressão de mim, assim, que eu sou muito heteronormativo. Mas na minha intimidade, eu sou uma pessoa que gosta de brincar, gosto de chamar o amigo no feminino, gosto de chamar de coisas assim, tipo, sua louca, entende? Isso é divertido, isso é legal, sabe? Então, eu não vejo problema nenhum com isso, assim. E é uma maneira, como eu disse antes, da gente poder viver a vida de maneira mais leve, quando a gente já tem tantas obrigações e que se mostrar um pouco mais alegre pode ser até uma questão de ser morto. Se a gente sai na rua com uma roupa um pouco mais colorida, as pessoas vão querer te bater. Eu já fui no mercado esses dias, eu já contei aqui no canal. Eu fui de short, um short que era um pouquinho acima do joelho. Não sei se foi por causa disso, a maneira como eu caminhava, não sei. O cara parou de carro do meu lado e falou: "Vou te matar, viado." E aí, né? Então a gente já vive tanta opressão. E aí quando a gente encontra os nossos amigos gays, a gente quer brincar, a gente quer soltar franga, a gente quer. E isso é saudável. Então, assim, eu quero falar pros caras que são extremamente heteronormativos. Se permita um pouco se chamar no feminino. Por que essa resistência quando o cara chega e chama amiga? Miga, para, tá feio. Miga, entende? Se permita um pouco isso, assim. Você vai ver que a sua vida vai ficar um pouco mais leve, digamos assim. Eu vou ler um trechinho então do e-mail que ele respondeu depois que eu falei essas coisas pra ele, ó. Eu de fato sou um cara super alegre e espontâneo nos meus momentos de liberdade com amigos próximos e na maioria das vezes sozinho. Mas na maioria do tempo eu sou sisudo. Inclusive várias pessoas me disseram isso. Isso me machuca, pois elas acham que estão me vendo, mas elas só estão vendo a capa que eu coloco em mim por medo de ser eu mesmo. E isto é uma tortura. Então, gente, é assim, a gente às vezes faz coisas que são inconscientes, sem saber.
obviamente sem consciente assim saber, mas a gente meio que se protege, cria essa carapaça, assim, essa máscara de heterosão, de machão e tal. Quando na verdade a gente precisa relaxar mais um pouco. Então, gente, eu acho que era isso, para não ficar um vídeo muito longo. E eu espero que a gente vai conversando aqui, eu tô um pouco atarefado, um pouco sem tempo, mas eu quero continuar o papo com ele por e-mail. Eu vou dizer para ele que eu fiz o vídeo, vou mandar o link para ele. E a gente vai provavelmente continuar essa conversa por e-mail. Então, pessoal, mais uma vez eu falo assim que eu não tenho as respostas, eu só trago aqui os questionamentos e a gente discute sobre eles aqui no canal. E eu vejo que vocês super me ajudam a fazer esse canal, comentando sempre, dando a opinião de vocês, contando as suas histórias pessoais. Isso sempre super ajuda, não só a mim, que eu tô aqui criando o canal, me motivando, me incentivando a trazer mais conteúdos, fazer mais vídeos toda semana, mas também ajuda as pessoas que estão aqui buscando, de certa forma, um acolhimento, uma palavra amiga, uma resposta de carinho, algo assim. Então, gente, esse foi o Gigo Ajuda dessa semana. Espero que tenha mais Gigo Ajudas, Gigos Ajudas e ajudas. Não. É. Galera, muito obrigado por assistir e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!